Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Acho que não está legal, está ecoando aqui para mim. Salmo de número 100, ok. Nessa manhã, eu quero trazer uma palavra, muito obrigado, que você já me ouviu pregar sobre ela. Quero falar sobre o serviço. E o tema da minha fala é: servir é o prazer do cristão. Servir é o prazer do cristão. Cristão que não tem prazer em servir, alguma coisa está errada. É da vocação do cristianismo, é da vocação da fé. Servir. E eu quero, nessa manhã, relembrar o Salmo de número 100, que nós vamos ler nessa hora. São apenas 5 versículos, e vamos analisar o que é que este Salmo nos desafia na direção do serviço. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios, com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Mais uma vez, versículo de número 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Este salmo, ele é conhecido como jubilate. Significa exatamente jubilar, se alegrar. E ele apresenta para nós o desafio do serviço ao Senhor. Isso porque a vocação do servo e da serva de Deus é para o serviço. É para dar sentido à nossa vida, dando sentido na vida de outro. O desafio da fé cristã é exatamente de darmos significado à nossa existência, fazendo com que ela tenha sentido na vida do outro. Se não for assim, alguma coisa está errada. John Wesley, grande pregador do passado, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia assim: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Vou repetir. John Wesley, avivalista do passado, pregador extraordinário, ele dizia o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder.
Portanto, o desafio é para o serviço. O exemplo máximo dessa verdade nós temos na vida do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Há um episódio no ministério de Jesus que causou perplexidade aos discípulos. O Senhor Jesus toma uma toalha, e a toalha é o símbolo do serviço, assim como o cajado é o símbolo do ministério pastoral, assim como a pomba é o símbolo do Espírito Santo, a toalha é o símbolo do serviço. E Jesus tomou uma toalha, ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos apóstolos. Essa ação foi tão marcante que chegou a causar perplexidade nos discípulos. Por exemplo, diz o texto, aí no versículo de número 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Na verdade, Simão Pedro mostrou a sua perplexidade por uma razão muito simples. Lavar os pés era uma atitude típica de um escravo. Era uma atitude, era uma ação própria da pessoa de menor significado na sociedade. E Jesus, nosso mestre, fez isto. Diante da perplexidade de Pedro, verso 7, diz que o Senhor Jesus Cristo respondeu: o que eu faço, não sabes agora, mas o compreenderás depois. E mais adiante, ele então diz que fez isso, no versículo 15, para que nós façamos o mesmo. E ele deu o exemplo. Então eu quero que você entenda, irmão, irmã, amigo que aqui está, que o desafio da fé é para o serviço. E servir é se tornar útil para o outro. Você pode servir de muitas formas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é o grande desafio. Na verdade, é muito bom nós sermos servidos. Você já foi servido por alguém, você já foi ajudado por alguém, sim ou não? Quem é que já foi aqui? É muito bom. É muito bom você ser socorrido no momento de dificuldade. Agora, por exemplo, a esposa teve que ir para casa, porque não estava se sentindo bem, e eu agradeço o Emerson, que nos serviu, levou em casa. É muito bom ser servido, como eu tenho sido servido, Débora e eu, por nossos vizinhos, Elise e Antônio, uma preocupação tremenda de nos servir com uma canjazinha, com uma sopinha, quando ela não tem condições de fazer. E eles chegam lá com aquele alimento quentinho, que coisa maravilhosa. É muito bom ser servido. Mas eu entendo que melhor ainda é servir. Melhor ainda é quando nós sabemos que a nossa vida foi útil para alguém. Não é assim que acontece? Então, esse texto do Salmo 100, que eu estou apenas relembrando nessa fala, o que já disse para você em outras ocasiões, é um desafio para o serviço. E há 3 perguntas que nós podemos fazer ao texto do Salmo 100. Primeira pergunta: a
quem devemos servir. Lá no versículo 2 do Salmo de número 100, nós lemos assim: servir a quem? Ao Senhor. Isso é muito mais amplo, irmão, irmã, do que você devolver seu dízimo. Isso é muito mais amplo do que estar na igreja. Nós precisamos entender que o nosso desafio é de servir ao Senhor. Essa é a primeira compreensão que o texto nos traz. E quando é que nós, de fato, estamos servindo ao Senhor? Na verdade, há indícios de quando nós não estamos servindo ao Senhor. Por exemplo, quando o nosso serviço se torna uma obrigação. Quando nós fazemos com peso, podemos até estar fazendo a coisa mais bela, a ação mais definidora de religiosidade, como pregar, cantar, tocar, evangelizar, que são expressões belíssimas, mas que podem, na forma como estão sendo feitas, se constituir em indícios de que, de fato, nós não estamos fazendo para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com a compreensão de que é um privilégio e não um peso. Eu entendo que nós podemos fazer a coisa certa com o motivo certo, isso é o ideal. Nós podemos fazer a coisa errada com o motivo certo, isso não é muito bom. Mas nós podemos fazer a coisa certa com o motivo errado. Na perspectiva do mundo, o que importa é o resultado, mas não na perspectiva do Evangelho. Precisamos entender que nós somos chamados para servir ao Senhor. Então, o primeiro indício de que nós não fazemos isso é quando nosso serviço é um peso. É de quando nós fazemos de má vontade, não tem prazer. Não há prazer, não há satisfação. Quando nós fazemos para nossa própria exaltação, para estarmos debaixo dos holofotes. O holofote que destaca também cega, tira a percepção daquilo que está à nossa frente. Domingo passado estávamos aqui no nosso musical e eu não consegui enxergar o auditório, porque o refletor em cima dos olhos a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Então, meus irmãos, nós somos chamados para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Se tivermos essa compreensão, tudo aquilo que a gente faz, se nós fizermos com a compreensão de que eu não estou fazendo para a pessoa, estou fazendo para Deus, servindo a pessoa, isso dá toda a diferença. Muda todo o cenário. Está compreendendo? Servir ao Senhor. Mas há uma segunda pergunta que eu devo fazer ao texto. Primeira delas, então, a quem servir? A resposta é clara. Servir ao Senhor. A segunda pergunta, como servir? Como servir? O texto responde. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Com alegria. Alguém disse que Deus, na nossa vida, dá mais importância aos advérbios do que aos verbos. O verbo define ação.
O advérbio define a maneira como essa ação é desenvolvida. Ou seja, o mais importante não é pregar, mas como eu prego? O mais importante não é cantar, mas como eu canto? Qual é a minha motivação? Ou seja, qual é o conteúdo? O que me inspira? E a Bíblia está dizendo, servir ao Senhor com alegria. Quando nós fazemos com alegria, com prazer, alegria não quer dizer fazer com sorriso nos lábios, embora isso possa até vir, mas é fazer com uma satisfação interior, estou tendo prazer naquilo que eu estou fazendo para Deus, fazendo para o outro. Você já ajudou alguém, não é verdade? Agora imagine você que foi ajudado, você pede ajuda a alguém, e a pessoa faz com uma má vontade tremenda. Eu acho que isso já não aconteceu com você. De você pedir alguma coisa para alguém, a pessoa faz com uma má vontade tremenda. Filho, você pode ir ali na padaria? Aí ele fala assim, tudo eu. Isso não acontece aqui em Barra do Piraí, não. Né? Mas pensa bem. Você pode fazer isso, a pessoa assim, você tem prazer em pedir? Aí você diz assim, pode deixar, que eu faço. Sabe por quê? Porque não é feito com alegria. A Bíblia está nos desafiando, irmãos, a servir ao Senhor, mas servir com alegria. Com alegria. Eu leio aqui na minha Bíblia, no texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 13. Coloque por gentileza, irmão. Deuteronômio, capítulo 11. Olha o que é que a palavra de Deus diz. E há de ser que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus e de o servir. Como? Qual é a medida? Como é que é? De todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso tem a ver com intensidade. Isso tem a ver com dar o nosso melhor. O melhor nosso para Deus não significa que é o melhor entre as pessoas. Muitas vezes o nosso melhor, do ponto de vista de quantidade, não é o melhor diante das pessoas. Mas, na verdade, não é isso que Deus está buscando. Você lembra aquele momento que Jesus estava no templo? E ele observou os ricos ofertando quantidade sem qualidade. E o que é que chamou a atenção do mestre? Foi uma viúva pobre, que ofertou um valor insignificante diante dos homens. Mas Jesus disse assim, a maior oferta foi daquela viúva, pobre. Porque ela deu, o quantitativo em relação aos outros não era relevante, mas o qualitativo diante de Deus era extraordinário. Até porque dar com alegria tem a ver com interior do coração. E coração é uma área que só Deus vê. Eu não vejo o seu coração. Eu não sei o que vai no seu interior. Você que está me ouvindo e vendo agora em casa, eu não sei o que vai no seu coração, mas Deus sabe. Então nós precisamos servir ao Senhor e servir com alegria. Eu leio aqui ainda, na minha Bíblia, em 1 Samuel capítulo 12, verso 20.
A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 12, 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós fizestes todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o como? De todo o vosso coração. Você sabe quando você está fazendo de todo o seu coração. Você sabe. Então nós precisamos entender que o desafio do serviço é: a quem eu devo servir? Ao Senhor. Segundo, como servir? De todo o coração. Eu quero aqui dar algumas pistas que nos ajudam no serviço ao Senhor. No como fazer. Nós podemos servir com os nossos dons. Você sabia que a Bíblia relata, registra no Novo Testamento mais de 20 dons? Dom é uma capacitação divina. A fronteira entre dom e talento, dom e aquilo que a pessoa traz do berço, dom é aquilo que Deus, que o Espírito Santo dá a partir da conversão, e talento é aquilo que vem do berço. A fronteira entre um e outro é muito próxima, muito difícil de identificar o que é dom e o que é talento. Há pessoas que têm um dom tremendo, dado por Deus. Há outras que têm um talento tremendo, que vem do berço. A fronteira é muito difícil. Muito difícil. Pensa, por exemplo, naquele maestro, eu acho que é Loren Mazel, um maestro israelense já falecido, com um talento para música extraordinário, ouvido absoluto. Vocês da área de música sabem melhor do que eu, que é o ouvido absoluto. E é um episódio muito interessante na vida desse maestro que eu quero destacar. Com 11 anos, ele foi dirigir uma orquestra. E os músicos da orquestra pensaram assim: mas uma criança? E numa represália, aquela criança que ia dirigir aquela orquestra, os músicos foram com pirulito na boca. Loren Mazel, 11 anos, pegou a sua batuta, bateu lá na sua estante, começou a reger. No meio do ensaio ele parou assim: vamos parar o ensaio, porque o instrumento tal está desafinado. Pensa nisso. Calou a orquestra toda. Talento. Há pessoas que nascem com um QI de 171. A média de inteligência é em torno de 110. Pensa numa pessoa com 171 de QI. Aliás, eu estava lendo que uma determinada nação está fazendo experimentos para que as crianças nasçam com QI elevadíssimo. Capacidade lógica, matemática, mente fotográfica. Os gênios estão sendo formados muitas vezes em laboratório. Mas não é isso que eu quero falar nessa manhã. O que eu quero dizer é que a Bíblia fala de mais de 20 dons. Eu vou citar aqui alguns deles. E nós devemos servir ao Senhor com os dons. Você sabia que contribuir é um dom? Socorrer é um dom? Misericórdia, sabedoria, discernimento de espíritos, hospitalidade é um dom. Há pessoas que têm o dom da hospitalidade, gostam de receber pessoas na sua casa. Pensa bem, uma pessoa que tem o dom da hospitalidade, que gosta de receber gente em casa. Pensa na igreja, qual é o ministério que essa pessoa estaria se encaixada justinho para servir? Qual é o ministério da igreja? Qual é? Qual é? Recepção.
Célula, sim, líder de célula, mas pensa numa recepção. Pessoa que gosta de receber. Agora coloca uma pessoa que não gosta de receber ninguém em casa. Graças a Deus que não é o caso aqui do nosso pessoal de introdução, né? Hoje eu fui ali cumprimentar a irmã na introdução. Que alegria ele ver aqui. Agora pensa uma pessoa que não gosta de receber. Aí põe lá na introdução. O visitante que chega na igreja, ele chega assim meio estudando a igreja, olhando, né? Ele é um visitante, ele pensa, como é que vai ser na igreja? Primeiro, muitos vêm à igreja com aquela compreensão mística de que a igreja vai falar em demônio o tempo todo e vai pedir dinheiro o tempo todo. Mas ele venceu esses obstáculos, ou os venceu mais ou menos. Aí vai chegando na igreja e tem alguém que não tem o dom da hospitalidade. Ele chega para o visitante e diz, o que o senhor quer? O que é que ele faz? Dá meia volta e vai embora. Agora pensa alguém que recebe assim, visitante querido, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja, aí o visitante vai se sentindo em casa. Preste bem atenção. A entrega da mensagem para uma pessoa não começa aqui no púlpito. Começa ali no estacionamento, começa lá na frente. Quando a pessoa vai sendo bem acolhida, ela entra com o coração predisposto. Sim ou não, irmãos? Então nós podemos servir a Deus com os nossos dons, podemos servir a Deus com os nossos recursos, podemos servir a Deus com a nossa influência, podemos servir a Deus aproveitando bem cada oportunidade. As oportunidades, elas vêm e vão. Eu já perdi boas oportunidades. Por exemplo, Reuel morava em Israel, em Jerusalém. Eu podia ter ido lá, mas eu pensava assim, mas Israel está tão descaracterizado com a presença de tantas igrejas e de tanta confusão, não quero ir. Perdi a oportunidade. Podia tê-lo lá como um Cicerone, conhecia Jerusalém, me mostrar o Monte das Oliveiras, e passou. Agora, faz sentido ficar olhando para trás, meu Deus, por que eu não fui? Por que eu não fui? Não adianta. Nós precisamos estar atentos para as oportunidades que chegam hoje. Está entendendo? Então, precisamos entender, irmãos, que o nosso desafio é a quem servir, ao Senhor. Como? Com alegria. E a terceira pergunta e última que eu quero sacar do texto é, por que servir? Já vimos que o desafio é servir ao Senhor, já vimos que nós devemos fazer de forma alegre, mas por que servir? Por quê? Leio aí no versículo 3. Sabei que o Senhor é bom. Salmo 100, verso 3. Irmão. Sabei que o Senhor é bom. Verso 3. Foi Ele e não nós que nos fez. Somos dele. Somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Versículo de número 5, sabei que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Por que servir? Nosso serviço deve ser feito para Deus, porque Ele é bom. Ele é bom. O que Deus faz é bom. A palavra de Deus na fala do apóstolo Paulo,
Lá em Romanos, capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende, porque a gente tem uma ótica diferente. A gente pensa que bem é igual a bom, e não é. Nem tudo que é bom faz bem. E nem tudo que faz bem é bom. Há coisas que são boas, mas não fazem bem. Há coisas que fazem bem, mas não são boas. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bom, elas cooperam para o bem. E certamente há situações que nós não conseguimos compreender. E as situações que nós não conseguimos compreender, não tem como compreender aquilo que a gente não consegue compreender. É aceitar. É pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a aceitar, mesmo sem entender, porque o desafio da Bíblia não é para o entendimento, nesse sentido. Não é para o entendimento. É para crer. E crer está além dessa capacidade, nesse sentido de entender. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o desafio do texto é servir ao Senhor, servir com alegria, porque Ele é bom. Eu caminho para o fim. Estão me entendendo aqui? Quantos estão entendendo? Eu caminho para o fim, citando o que está no livro Uma Vida com Propósito. Pastor Rick Warren, esse livro se tornou um best-seller. Milhões e milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Ele diz o seguinte, lá na página 220. Abraão era velho, Jacó inseguro, Lia sem atrativos, José maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante, todo tipo de problema familiar, Elias pensou em morrer, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha uma saúde fraca, Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. E Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. Entendeu? Eu quero encerrar com uma letra de um hino extraordinário do nosso cancioneiro evangélico batista. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, o serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Lá na última estrofe diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo o mal, no serviço do meu rei. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse louvor, finalizando o culto desta manhã.
Você me entendeu nessa manhã, irmãos? Entendeu? Servir é o prazer do cristão. Dê sentido à sua vida servindo a outros, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá desculpa.